Ao pensar no universo, geralmente associamos este conceito com o espaço sideral, mas na realidade, o universo é o todo. E um dos aspectos mais intrigantes deste todo é justamente a sua composição, detectada por instrumentos como este. E por falar em composição, do que é feito o universo? Nós até agora temos visto o fascinante macrocosmos, mas no episódio de hoje vamos fazer uma viagem por um universo diferente, aquele escondido dentro de um átomo. Supondo que deve haver um elemento básico subjacente a tudo o que conhecemos, algo com que simplesmente se tenha construído o que nós entendemos como tudo. Desde os tempos antigos, os seres humanos tentam responder à pergunta: do que é feito o universo? Presumindo que podemos responder essa pergunta, então, poderíamos também responder a perguntas mais transcendentais, como: do que somos feitos? De onde veio tudo? Para onde vamos? E seriam os gregos quem dariam nome a esta peça básica e por eles considerada indivisível: átomo. Durante séculos, os átomos não passaram de um conceito que impulsionou inúmeras investigações, até que finalmente foram descobertos no final do século XIX. E embora muitos esperassem encontrar respostas nessa pequena estrutura, que supunham seria a base da matéria, novas e infinitas possibilidades se abriram por sua observação. Assim, nasceu um universo intrigante e desafiador. O ser humano sempre se questionou do que as coisas são feitas. Existe aquela máxima, dos 4 elementos fundamentais: a água, a terra, o ar e o fogo, que com isso você faria todas as outras coisas. Até que os gregos lançaram o conceito do átomo, que seriam pequenas bolinhas que seriam a menor parcela da matéria e que com essas bolinhas, como se fossem bloquinhos de Lego, você constrói todo o resto. Uma vez que o átomo foi observado, os cientistas se perguntaram se ele poderia ser dividido. Foi assim que descobriram que os átomos estão compostos de nêutrons, prótons e elétrons. Então novas tecnologias se desenvolveram e os cientistas conseguiram dividir essas partículas, descobrindo que eram compostas de partículas ainda menores. Assim, novos descobrimentos nos levam cada vez mais dentro e mais profundamente ao mundo subatômico, nos permitindo conhecer partículas que vão desde bárions e mesons até os diminutos quarks, que por sua vez também são divididos em subtipos. Combinações de quarks podem formar centenas de tipos de hadrons, e só uma parte desses tipos tem sido observada até hoje. Mas a tecnologia continua avançando aceleradamente a fim de poder descobrir novas partículas. Que a gente conhece bem são aquelas partículas básicas que compõem o modelo padrão, que são os leptons, como elétrons, míons, tauns, neutrinos, ou os quarks e gluons, que são da interação forte. Tem alguns bósons da interação eletrofraca, né? E o fóton, que é da eletromagnética. Então tem esse conjunto de partículas, que é um número pequeno de partículas que compõem o chamado modelo padrão.
Só que elas se misturam e se combinam para formar várias outras partículas. Então a gente tem prótons e nêutrons que não são mais partículas fundamentais, elas têm uma estrutura interna e são derivadas desse conjunto de partículas mais fundamentais. Então você tem um número enorme de partículas que são produzidas em processos naturais ou em laboratório, mas as básicas é um conjunto limitado. Então vamos estudar esse núcleo. O que tem dentro desse núcleo? Nós sabemos que ele é positivo, mas ele é formado do quê? É uma nova bolinha rígida, né? Então você usando partículas menores, você começa a bombardear esse núcleo. Então você passa a descobrir que ele é formado basicamente por duas partículas. O próton, que é positivo, e uma outra partícula, quase com a mesma massa, mas que não tem carga nenhuma, que deram o nome de nêutron. Mas será que então essas são as novas partículas fundamentais, as novas bolinhas, os antigos átomos dos gregos? Então eles começam a bombardear prótons e nêutrons com projéteis cada vez menores, em energias cada vez maiores. E eles conseguem quebrar o próton e quebrar o nêutron também. E veem que eles são formados por outras partículas que foram chamadas de quarks. Cada um deles formado por 3 quarks. E aí sim, essas são partículas fundamentais, assim como o elétron. O elétron é uma partícula fundamental. E o quark também é uma partícula fundamental, de acordo com a teoria da chamada Big Bang, surgidos bem lá no início, logo após a era do eletromagnetismo, quando o universo esfriou, foi possível surgir a primeira matéria, os quarks e elétrons surgiram, esfriando, os quarks puderam se juntar, formando os prótons e nêutrons, esfriando novamente, os elétrons puderam se juntar, formando a matéria que nós conhecemos hoje. O que é importante é que dentro dos átomos, prótons e nêutrons ficam estáveis. E eles ficam estáveis por causa de uma outra assimetria da natureza que mostra que prótons e nêutrons, na verdade, são faces diferentes de uma mesma partícula. E como são as mesmas partículas, e são partículas que são quânticas, e de um tipo especial chamado férmions, que tem um número quântico spin, chamado spin, que é um semi-inteiro, vale meio. Tem partículas que têm spin meio, partículas com spin inteiro 1. Então, essas partículas com spin semi-inteiro, elas são chamadas férmions e obedecem a uma regra que foi descoberta por um físico chamado Pauli, que vale para qualquer férmion, e que são partículas que que se comportam quanticamente, né? E essas partículas, elas não podem você não pode encontrar duas partículas no mesmo estado. E isso não pode acontecer. Então você não pode, por causa disso, você não pode colocar dentro de um mesmo nível nuclear mais do que 2 prótons, um com spin para cima, outro com spin para baixo, ou mais do que 2 nêutrons. E é isso que garante a estabilidade nuclear. Por isso que os prótons dentro do núcleo não podem se converter em prótons, porque energeticamente isso não seria possível. Isso garante a estabilidade nuclear. É uma propriedade quântica da matéria que permite o núcleo ser estável, né? Que mostra pra gente que por que o núcleo é estável. A forma mais simples da gente imaginar um átomo, por incrível que pareça, seria como um sistema solar. Você tem um corpo central, extremamente grande, massivo, tá? Que no caso do átomo é formado por prótons e nêutrons, tá? A presença do nêutron ali facilita a convivência dos prótons entre si, que veja, prótons são positivos, então a tendência deles é ir embora. O que segura é a força nuclear forte, mas o nêutron sem carga ali no meio ajuda a fazê-los conviverem entre si. E ao redor desse núcleo você tem os elétrons. Nos primeiros modelos atômicos, esses elétrons estavam circulando em torno do núcleo como se fossem planetas, os planetas girando em torno do Sol, né? Hoje sabemos que não é bem assim.
Você não tem órbitas determinadas na qual você consegue determinar o elétron está nesse momento, nesse ponto. Você tem nuvens de probabilidade que indicam aonde aquele elétron pode estar, aquele elétron com aquela determinada energia pode estar ao redor daquele átomo. Essa região mais externa do átomo, chamada de eletrosfera ou camada eletrônica, é importante entender, ela é preenchida pelo elétron, ou para átomos maiores, os elétrons. Só que, geralmente, nós estamos acostumados por imaginar uma partículazinha girando ali, girando. A ciência não vê isso mais assim. A física hoje vê ali como uma religião onde você entende que há uma partícula presente ali. Então, essa região é chamada de eletrosfera. Os átomos são realmente muito pequenos. Para termos uma ideia, um único grão de areia contém 22 quintilhões de átomos, ou seja, 22 seguido de 18 zeros. Cerca de 1 milhão de átomos alinhados lado a lado têm a espessura de um de seus fios de cabelo. Se um átomo fosse do tamanho de uma bola de golfe, proporcionalmente, a bola de golfe seria do tamanho da Terra. Mas, apesar de serem tão pequenos, os cientistas descobriram que os átomos contêm partes ainda menores. São feitos de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e nêutrons constituem o núcleo do átomo, que é 1/milionésimo de 1/bilionésimo de seu volume. Por isso, alguns cientistas afirmam que a matéria está composta, em sua maioria, por vazio. E que os átomos são 99,9% de espaço vazio. Se um átomo fosse do tamanho de um estádio de futebol, o núcleo seria do tamanho de um grão de arroz. Porém, pesaria mais que um estádio inteiro. Um exemplo disso são as estrelas de nêutrons. Se a massa dessas estrelas pudesse ser pesada, uma colher de chá pesaria mais do que toda a população da Terra. No final do século XIX, começo do século XX, uma experiência, ela pegou uma folha muito fina do átomo de ouro, que é um átomo pesado, muito fina, quase que ela tinha uma camada apenas de átomo formando aquela forma. E essa folha de ouro foi bombardeada com radiação alfa. Partículas alfa foram direcionadas para essa folha e se observou a trajetória dessas partículas ao passarem por aquela folha. O que se esperava? Se os átomos fossem bolinhas rígidas, grudadinhas uma na outra, a expectativa era que as partículas alfa chegariam ali, bateriam e voltariam, como uma parede. Para surpresa, essas partículas atravessaram em sua grande maioria aquela folha como se ela fosse transparente, e sendo que algumas desviavam o seu caminho. Isso indicava que aquela folha era basicamente um grande espaço vazio, com alguns pontos muito densos que às vezes rebatiam as partículas e às vezes mudavam a trajetória delas. Ou seja, o átomo passou de ser uma bolinha rígida, indivisível, para algo pontual, bem pequenininho no centro, com um grande espaço vazio em volta dela. Alguns costumam dizer que nós somos mais feitos de vazios do que de matéria, e é verdade. O átomo em si, a parte que é ocupada pela matéria é muito menor, mas muito menor mesmo do que o espaço do átomo como um todo. Quando uma minúscula partícula inconcebivelmente pequena, chamada muon, foi identificada, o renomado físico Isaac Rabi disse: "Quem concebeu isto?" Mesmo quando parece difícil conceber o tamanho impressionantemente minúsculo dos átomos e das partículas subatômicas,
São suas interações que nos obrigam a confrontar os nossos pressupostos mais básicos sobre o universo. O mundo subatômico talvez seja até mais estranho do que o mundo relativístico. Porque você vê partículas se comportando como onda e ondas se comportando como partículas. Newton fez, no seu estudo sobre óptica, determinou que a luz é uma onda e provou que ela tem um comportamento como onda. Difração, refração, reflexão, perfeito. Einstein, para explicar o efeito fotoelétrico, teve que tratar a luz não como uma onda, mas como uma partícula, que ao interagir com a matéria da célula fotoelétrica, transfere aquela energia, aquele quantum de energia e gera energia elétrica, ou térmica, dependendo. Essa dualidade, poxa, é matéria ou é onda? São os dois. Depende do estado, depende do momento. Ela vai se comportar de um jeito, ela vai se comportar ou se apresentar de outra forma. No mundo subatômico, tudo é baseado em probabilidades. Nada é determinado. Tudo é baseado na probabilidade de algo acontecer ou não, de algo estar ali ou não, dela ir nesta direção ou não. Tem maior probabilidade ou não? Ou seja, por exemplo, você tem uma partícula que você quer determinar aonde ela está e para onde ela vai. O princípio da incerteza quântica diz que você tem que escolher um dos dois. Ou você determinar onde ela está, com alta precisão, e você não vai ter a mínima ideia para onde ela vai, ou você determina para onde ela está indo, mas não vai ter a mínima ideia de onde ela está. E não é uma limitação experimental, digamos assim. Não, nós que não conseguimos medir, não somos capazes de medir. Porque a matéria se comporta desta forma. Nós estamos no ensino intermediário, nós vemos aquelas órbitas dos elétrons em torno do átomo, né? Os orbitais S, P, né? Um no formato de esfera, o outro no formato de um halteres. O que é aquilo ali? Aquilo ali é apenas um gráfico da posição de maior probabilidade de onde o elétron possa estar. Ele pode estar em qualquer lugar dentro daquela região. Aonde? Não tem a mínima ideia, porque não tem como determinar aquilo. Eventualmente ele pode estar dentro do núcleo, dentro do próton. Pode. Existe uma probabilidade calculada de que ele esteja dentro do núcleo. Tem? É maluco isso? Foge à nossa concepção. Você leva 2 fótons para cada lado do mundo e você altera o spin de um outro e o outro naturalmente muda lá do outro lado do mundo. Como? Só a mecânica quântica explica e funciona. Você consegue experimentar isso. Mas é um mundo que foge à nossa concepção completamente. Os átomos são a base de tudo. Sendo assim, a cadeira ou sofá em que você está sentado neste momento é constituído por energia. Partículas em movimento colidindo umas com as outras, existindo e deixando de existir bilhões de vezes em bilionésimos de segundos. Sua cadeira pode parecer sólida, mas essa solidez pode ser uma ilusão. Tem peso, massa, forma e textura, mas pode não ser nada além de uma relação de energia mediada por constantes nucleares e por eletromagnetismo. E embora você sinta como algo sólido, em essência, não seria mais do que movimentos ágeis e infinitos de energia. As estruturas sólidas que nós observamos, elas são resultantes de átomos interconectados
E essa interconexão acontece ali na camada eletrônica. O que é a camada eletrônica? É a região onde o elétron está localizado. Então, se o elétron está ali e a interação se dá por elétron, a força que rege é a força eletromagnética. Ou seja, toda a solidez que nós enxergamos na natureza é descrita pela força eletromagnética. Você não consegue atravessar uma parede, por quê? Porque você tem forças eletromagnéticas mantendo aquela parede firme, sólida. Você tem forças eletromagnéticas mantendo você sólido, que criam essa barreira. Então, para você conseguir fazer isso, você teria que romper forças eletromagnéticas que naquela escala são extremamente fortes. Extremamente fortes. Então você tem a força eletromagnética mantendo os elétrons em volta do núcleo, o negativo do elétron sendo atraído pelo positivo do núcleo, do próton. A força nuclear forte mantendo o núcleo coeso, né? E você tem todos os sabores, né? Você tem o átomo mais simples, um próton e um nêutron, o hidrogênio, 2 prótons e 2 nêutrons, o hélio, até átomos extremamente massivos, urânio, plutônio, e átomos que não existem, núcleos que não existem na natureza, criados pelo ser humano. Em grandes aceleradores, você pega 2 núcleos de átomos pesados, fazem eles chocarem e por alguns minutos aqueles 2 núcleos se fundem formando um novo elemento químico. Então aquilo que os alquimistas sonhavam em criar os elementos, né, transformar tudo em ouro, os físicos nucleares fazem isso com o pé nas costas. Tá? Só que há um custo tão grande que não vale a pena. Sai mais caro você produzir ouro usando acelerador que você comprando ouro na loja da esquina. Então não vale a pena, mas é possível você criar ouro. Existe no universo certas hierarquias. Os átomos formam moléculas, que são mais complexas que um átomo. As moléculas formam células, que por sua vez são mais complexas. As células formam sistemas: imunológico, nervoso, límbico, circulatório, entre outros. E esses sistemas formam um sistema muito maior e mais complexo, conhecido como você. De trilhões de átomos para um só você. Você é feito de trilhões de átomos que se movem intensamente, indo e vindo, mas que conhecem exatamente sua posição dentro da hierarquia. Você é pleno de energia. A vida é uma etapa, é um gap que existe entre a física e a vida, porque você pega átomos inanimados que não têm consciência, que não tem nada, e eles formam uma célula que consegue trabalhar e agir independente sem ter um cérebro. Eu fico imaginando como que átomos, puramente átomos, moléculas, ela sabe o momento que ela tem que abrir para fazer uma cópia do RNA para produzir uma determinada proteína. Sinceramente, os biólogos descrevem isso perfeitamente, com uma precisão maravilhosa, mas quando eu olho de baixo para cima, olhando não de cima do ser vivo e descrever como ele funciona, mas quando eu vejo aquilo como átomos, eu não consigo casar as duas coisas. Existe um gap ali. Entende? Da mesma forma, existe um outro gap quando nós tratamos da cereja do bolo, que é o ser humano, nas duas concepções, que é o início do raciocínio, o único ser vivo nesse planeta que consegue fugir da seleção natural, que consegue mudar o seu ambiente, que consegue criar, que raciocina, que observa, que faz conjecturas. É um outro gap muito grande que nós não conseguimos. Em todos os aspectos, você precisa de algo chamado fé. Entende? E fé é acreditar em algo que você não tem provas. Senão ela deixa de ser fé. Passa a ser fato. O universo, com sua pequenez, nos confronta com uma realidade para a qual simplesmente não temos parâmetros. No mundo subatômico, as coisas vêm e vão, aparecem e desaparecem,
Giram, saltam, comunicam-se e demonstram consciência umas das outras, sem levar em conta como o mundo, segundo a nossa mecânica, deveria funcionar. Sem importar quão grande e sólida pareçam as massas do universo, assim como as paredes de sua casa ou seu próprio corpo, em última instância, não são mais do que energia pulsante. Átomos estabelecendo relações com um mundo de probabilidades, onde parece impossível predizer qualquer reação. E esse mundo, que pode parecer tão caótico quanto intrigante, a base sobre a qual se constroem as legíveis grandezas macrocósmicas do universo. Um contraste tão imensurável que levou o reconhecido físico dinamarquês Niels Bohr a afirmar que se a mecânica quântica não te assusta, é porque ainda não a compreendeu. Assim, seja observando o cosmos ou simplesmente o interior de um átomo, ambos parecem constituir complexos universos, compostos por intrincados labirintos de conhecimento que os cientistas tentam conciliar. A própria realidade, que para nós parece tão compreensível e comum, poderia ser muito mais do que imaginamos. E até as nossas sólidas e concretas racionalizações poderiam ser uma ilusão ao não conseguirmos compreender aquilo que está além. Uma vida que vá além do que podemos ver e entender. E hoje, inclusive, os cientistas mais brilhantes, atualizados e bem informados são constantemente surpreendidos por esse além que existe no universo. Pelos mistérios de matéria e energia, o binômio essencial e irredutível, que transforma sem cessar, base de tudo que existe, desde a poeira interestelar até o ser humano. E que levou a Jeffrey Kluger a escrever em um de seus artigos publicados na revista Time: os cientistas estão tratando com algo maior do que a mera física, algo que desafia a matemática e se choca, por pelo menos um instante, com o espiritual. Maravilhosa, mas quando eu olho de baixo para cima, olhando não de cima do ser vivo e descrever como ele funciona, mas quando eu vejo aquilo como átomos, eu não consigo casar as duas coisas. Existe um gap ali. Entende? Da mesma forma, existe um outro gap quando nós tratamos da cereja do bolo, que é o ser humano, nas duas concepções, que é o início do raciocínio, o único ser vivo nesse planeta que consegue fugir da seleção natural, que consegue mudar o seu ambiente, que consegue criar, que raciocina, que observa, que faz conjecturas. É um outro gap muito grande que nós não conseguimos. Em todos os aspectos, você precisa de algo chamado fé. Entende? E fé é acreditar em algo que você não tem provas. Senão ela deixa de ser fé, passa a ser fato. O universo, com sua pequenez, nos confronta com uma realidade para a qual simplesmente não temos parâmetros. No mundo subatômico, as coisas vêm e vão, aparecem e desaparecem, giram, saltam, comunicam-se e demonstram consciência umas das outras, sem levar em conta como o mundo, segundo a nossa mecânica, deveria funcionar. Sem importar quão grande e sólida pareçam as massas do universo, assim como as paredes de sua casa ou seu próprio corpo, em última instância, não são mais do que energia pulsante. Átomos estabelecendo relações com um mundo de probabilidades, onde parece impossível predizer qualquer reação.
E esse mundo, que pode parecer tão caótico quanto intrigante, a base sobre a qual se constroem as legíveis grandezas macrocósmicas do universo. Um contraste tão imensurável que levou o reconhecido físico dinamarquês Niels Bohr a afirmar que se a mecânica quântica não te assusta, é porque ainda não a compreendeu. Assim, seja observando o cosmos ou simplesmente o interior de um átomo, ambos parecem constituir complexos universos, compostos por intrincados labirintos de conhecimento que os cientistas tentam conciliar. A própria realidade, que para nós parece tão compreensível e comum, poderia ser muito mais do que imaginamos. E até as nossas sólidas e concretas racionalizações poderiam ser uma ilusão ao não conseguirmos compreender aquilo que está além. Uma vida que vá além do que podemos ver e entender. E é feito o universo? Nós até agora temos visto o fascinante macrocosmos, mas no episódio de hoje vamos fazer uma viagem por um universo diferente, aquele escondido dentro de um átomo. Supondo que deve haver um elemento básico subjacente a tudo o que conhecemos, algo com que simplesmente se tenha construído o que nós entendemos como tudo. Desde os tempos antigos, os seres humanos tentam responder à pergunta: do que é feito o universo? Presumindo que podemos responder essa pergunta, então, poderíamos também responder a perguntas mais transcendentais, como: do que somos feitos? De onde veio tudo? Para onde vamos? E seriam os gregos quem dariam nome a esta peça básica e por eles considerada indivisível: átomo. Durante séculos, os átomos não passaram de um conceito que impulsionou inúmeras investigações, até que finalmente foram descobertos no final do século XIX. E embora muitos esperassem encontrar respostas nessa pequena estrutura, que supunham seria a base da matéria, novas e infinitas possibilidades se abriram por sua observação. Assim, nasceu um universo intrigante e desafiador. O ser humano sempre se questionou do que as coisas são feitas. Existe aquela máxima, dos 4 elementos fundamentais: a água, a terra, o ar e o fogo, que com isso você faria todas as outras coisas. Até que os gregos lançaram o conceito do átomo, que seriam pequenas bolinhas, que seriam a menor parcela da matéria, e que com essas bolinhas, como se fossem bloquinhos de Lego, você constrói todo o resto. Uma vez que o átomo foi observado, os cientistas se perguntaram se ele poderia ser dividido. Foi assim que descobriram que os átomos estão compostos de nêutrons, prótons e elétrons. Então tem esse conjunto de partículas, que é um número pequeno de partículas que compõem o chamado modelo padrão. Só que elas se misturam e se combinam para formar várias outras partículas. Então a gente tem prótons e nêutrons que não são mais partículas fundamentais, elas têm uma estrutura interna e são derivadas desse conjunto de partículas mais fundamentais. Então você tem um número enorme de partículas que são produzidas em processos naturais ou em laboratório, mas as básicas é um conjunto limitado. Então vamos estudar esse núcleo. O que tem dentro desse núcleo? Nós sabemos que ele é positivo, mas ele é formado do quê? É uma nova bolinha rígida, Então você usando partículas menores, você começa a bombardear esse núcleo
Então você passa a descobrir que ele é formado basicamente por duas partículas. O próton, que é positivo, e uma outra partícula, quase com a mesma massa, mas que não tem carga nenhuma, que deram o nome de nêutron. Mas será que então essas são as novas partículas fundamentais, as novas bolinhas, os antigos átomos dos gregos? Então eles começam a bombardear prótons e nêutrons com projéteis cada vez menores, em energias cada vez maiores. E eles conseguem quebrar o próton e quebrar o nêutron também. E veem que eles são formados por outras partículas que foram chamadas de quarks. Cada um deles formado por 3 quarks. E aí sim, essas são partículas fundamentais, assim como o elétron. O elétron é uma partícula fundamental. E o quark também é uma partícula fundamental, de acordo com a teoria da chamada Big Bang, surgidos bem lá no início, logo após a era do eletromagnetismo, quando o universo esfriou, foi possível surgir a primeira matéria, os quarks e elétrons surgiram, esfriando, os quarks puderam se juntar, formando os prótons e nêutrons, esfriando novamente, os elétrons puderam se juntar, formando a matéria que nós conhecemos hoje. O que é importante é que dentro dos átomos, prótons e nêutrons ficam estáveis. E eles ficam estáveis por causa de uma outra assimetria da natureza que mostra que prótons e nêutrons, na verdade, são faces diferentes de uma mesma partícula. E como são as mesmas partículas, e são partículas que são quânticas, e de um tipo especial chamado férmions, que tem um número quântico spin, chamado spin, que é um semi-inteiro, vale meio. Tem partículas que têm spin meio, partículas com spin inteiro 1. Então, essas partículas com spin semi-inteiro, elas são chamadas férmions e obedecem a uma regra que foi descoberta por um físico. Mas essa solidez pode ser uma ilusão. Tem peso, massa, forma e textura, mas pode não ser nada além de uma relação de energia mediada por constantes nucleares e por eletromagnetismo. E embora você sinta como algo sólido, em essência, não seria mais do que movimentos ágeis e infinitos de energia. As estruturas sólidas que nós observamos, elas são resultantes de átomos interconectados e essa interconexão acontece ali na camada eletrônica. O que é a camada eletrônica? É a região onde o elétron está localizado. Então, se o elétron está ali e a interação se dá por elétron, a força que rege é a força eletromagnética. Ou seja, toda a solidez que nós enxergamos na natureza é descrita pela força eletromagnética. Você não consegue atravessar uma parede, por quê? Porque você tem forças eletromagnéticas mantendo aquela parede firme, sólida. Você tem forças eletromagnéticas mantendo você sólido, que criam essa barreira. Então, para você conseguir fazer isso, você teria que romper forças eletromagnéticas que naquela escala são extremamente fortes. Extremamente fortes. Então você tem a força eletromagnética mantendo os elétrons em volta do núcleo, o negativo do elétron sendo atraído pelo positivo do núcleo, do próton. A força nuclear forte mantendo o núcleo coeso, né? E você tem todos os sabores, né? Você tem o átomo mais simples, um próton e um nêutron, o hidrogênio, 2 prótons e 2 nêutrons, o hélio, até átomos extremamente massivos, urânio, plutônio, e átomos que não existem, núcleos que não existem na natureza, criados pelo ser humano. Em grandes aceleradores, você pega 2 núcleos de átomos pesados, fazem eles chocarem, e por alguns minutos aqueles 2 núcleos se fundem, formando um novo elemento químico. Então aquilo que os alquimistas sonhavam em criar os elementos, né, transformar tudo em ouro, os físicos nucleares fazem isso com o pé nas costas. Tá? Só que há um custo tão grande que não vale a pena. Sai mais caro você produzir ouro usando acelerador que você comprando ouro na loja da esquina. Então não vale a pena, mas é possível você criar ouro. Existe no universo certas hierarquias. Os átomos formam moléculas, que são mais complexas que um átomo.
As moléculas formam células, que por sua vez são mais complexas. As células Vão a trajetória delas. Ou seja, o átomo passou de ser uma bolinha rígida, indivisível, para algo pontual, bem pequenininho no centro, com um grande espaço vazio em volta dela. Alguns costumam dizer que nós somos mais feitos de vazios do que de matéria, e é verdade. O átomo em si, a parte que é ocupada pela matéria é muito menor, mas muito menor mesmo do que o espaço do átomo como um todo. Quando uma minúscula partícula inconcebivelmente pequena, chamada muon, foi identificada, o renomado físico Isaac Rabi disse: "Quem concebeu isto?" Mesmo quando parece difícil conceber o tamanho impressionantemente minúsculo dos átomos e das partículas subatômicas, são suas interações que nos obrigam a confrontar os nossos pressupostos mais básicos sobre o universo. O mundo subatômico talvez seja até mais estranho do que o mundo relativístico. Porque você vê partículas se comportando como onda e ondas se comportando como partículas. Newton fez, no seu estudo sobre óptica, determinou que a luz é uma onda e provou que ela tem um comportamento como onda, difração, refração, reflexão, perfeito. Einstein, para explicar o efeito fotoelétrico, teve que tratar a luz não como uma onda, mas como uma partícula, que ao interagir com a matéria da célula fotoelétrica, transfere aquela energia, aquele quantum de energia e gera energia elétrica, ou térmica, dependendo. Essa dualidade, poxa, é matéria ou é onda? São os dois. Depende do estado, depende do momento. Ela vai se comportar de um jeito, ela vai se comportar ou se apresentar de outra forma. No mundo subatômico, tudo é baseado em probabilidades. Nada é determinado. Tudo é baseado na probabilidade de algo acontecer ou não, de algo estar ali ou não, dela ir nesta direção ou não. Tem maior probabilidade ou não? Ou seja, por exemplo, você tem uma partícula, você quer de energia mediada por constantes nucleares e por eletromagnetismo. E embora você sinta como algo sólido, em essência, não seria mais do que movimentos ágeis e infinitos de energia. As estruturas sólidas que nós observamos, elas são resultantes de átomos interconectados e essa interconexão acontece ali na camada eletrônica. O que é a camada eletrônica? É a região onde o elétron está localizado. Então, se o elétron está ali e a interação se dá por elétron, a força que rege é a força eletromagnética. Ou seja, toda a solidez que nós enxergamos na natureza é descrita pela força eletromagnética. Você não consegue atravessar uma parede, por quê? Porque você tem forças eletromagnéticas mantendo aquela parede firme, sólida. Você tem forças eletromagnéticas mantendo você sólido, que criam essa barreira. Então, para você conseguir fazer isso, você teria que romper forças eletromagnéticas que naquela escala são extremamente fortes. Extremamente fortes. Então você tem a força eletromagnética mantendo os elétrons em volta do núcleo, o negativo do elétron sendo atraído pelo positivo do núcleo, do próton. A força nuclear forte mantendo o núcleo coeso, né? E você tem todos os sabores, né? Você tem o átomo mais simples, um próton e um nêutron, o hidrogênio, 2 prótons e 2 nêutrons, o hélio, até átomos extremamente massivos, urânio, plutônio, e átomos que não existem, núcleos que não existem na natureza, criados pelo ser humano.
Em grandes aceleradores, você pega dois núcleos de átomos pesados, fazem eles chocarem e por alguns minutos aqueles dois núcleos se fundem, formando um novo elemento químico. Então aquilo que os alquimistas sonhavam em criar os elementos, né, transformar tudo em ouro, os físicos nucleares fazem isso com o pé nas costas. Tá? Só que há um custo tão grande que não vale a pena. Sai mais caro você produzir ouro usando acelerador que você comprando ouro na loja da esquina. Então não vale a pena. Mas é possível você criar ouro. Existe no universo certas hierarquias. Os átomos formam moléculas, que são mais complexas que um átomo. As moléculas formam células, que por sua vez são mais complexas. As células formam sistemas: imunológico, nervoso, límbico, circulatório, entre outros. E esses sistemas formam um sistema muito maior. O próton, que é positivo, e uma outra partícula, quase com a mesma massa, mas que não tem carga nenhuma, que deram o nome de nêutron. Mas será que então essas são as novas partículas fundamentais, as novas bolinhas, os antigos átomos dos gregos? Então eles começam a bombardear prótons e nêutrons com projéteis cada vez menores, em energias cada vez maiores. E eles conseguem quebrar o próton e quebrar o nêutron também. E veem que eles são formados por outras partículas que foram chamadas de quarks. Cada um deles formado por 3 quarks. E aí sim, essas são partículas fundamentais, assim como o elétron. O elétron é uma partícula fundamental. E o quark também é uma partícula fundamental, de acordo com a teoria da chamada Big Bang, surgidos bem lá no início, logo após a era do eletromagnetismo, quando o universo esfriou, foi possível surgir a primeira matéria, os quarks e elétrons surgiram, esfriando, os quarks puderam se juntar, formando os prótons e nêutrons, esfriando novamente, os elétrons puderam se juntar, formando a matéria que nós conhecemos hoje. O que é importante é que dentro dos átomos, prótons e nêutrons ficam estáveis. E eles ficam estáveis por causa de uma outra simetria da natureza que mostra que prótons e nêutrons, na verdade, são faces diferentes de uma mesma partícula. E como são as mesmas partículas, e são partículas que são quânticas, e de um tipo especial chamado férmions, que tem um número quântico spin, chamado spin, que é um semi-inteiro, né, vale meio. Tem partículas que têm spin meio, partículas com spin inteiro 1. Então, essas partículas com spin semi-inteiro, elas são chamadas férmions e obedecem a uma regra que foi descoberta por um físico chamado Pauli, que vale para qualquer férmion, e que são partículas que obedecem, que se comportam quanticamente, né? E essas partículas, elas não podem você não pode encontrar duas partículas no mesmo estado. E isso não pode acontecer. Então você não pode, por causa disso, você não pode colocar dentro de um mesmo nível nuclear mais do que 2 prótons, um com spin para cima, outro com spin para baixo, ou mais do que 2 nêutrons. E é isso que garante a estabilidade nuclear. Por isso que os prótons dentro do núcleo não podem se converter em prótons, porque energeticamente isso não seria possível. Isso garante a estabilidade nuclear. É uma propriedade quântica da matéria que permite o núcleo ser estável, né? Que permite não, que mostra para a gente que por que o núcleo é estável.